www.roche.comunicação.com.br. Aparecendo pela primeira vez na web, www.roche.comunicação.com.br, estreia um projeto de informação de utilidade: TV na web, televisão na internet. Alô, alô, nossa saudação aos que acessaram nosso canal www.tvdoaluno.com.br. Este é o canal. Um canal para estudantes de qualquer idade, de todas as escolas e dos cursos profissionalizantes. Um canal para estudantes resolverem problemas de escola, de matérias, de conteúdos, de relacionamentos, de família. Acompanhe o canal TV do Aluno e comunique-se. contato.tvdoaluno@gmail.com. Não estude sozinho. Fora da escola, você tem agora companhia, que tentará ser agradável, eficiente. www.tvdoaluno.com.br. Pergunte, questione, levante as questões. Estamos atentos às suas dúvidas o tempo todo. Podemos ajudar, queremos ajudar. contato.tvdoaluno@gmail.com. Somos uma equipe bem informada, preparada. Temos muitos contatos e acesso a importantes fontes de informação. Experimente, envie uma mensagem, um questionamento, uma pergunta. contato.tvdoaluno@gmail.com. Chame a sua galera e venha estudar. www.roche.comunicação.com.br. O celular ou smartphone já é o principal instrumento de acesso à internet. Que o jovem brasileiro adora o celular, isso ninguém duvida. A novidade agora é que o smartphone passou a ser o principal meio de acesso à internet entre os estudantes. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Quase 8 de cada 10 meninos e meninas em idade escolar preferem olhar a internet na tela do telefone. O microcomputador? Esse já está virando coisa do passado. Hoje em dia é mais prático, você estar no meio da rua, você acessa seu e-mail, faz pagamento pelo banco, então é bem mais prático usar no telefone do que no próprio computador. É uma ferramenta muito fácil de estudo, por exemplo, você está na rua, quer fazer alguma pesquisa, é bem mais fácil o acesso do que você ter que entrar em um computador e tal. O estudo do IBGE mostra que alunos da rede privada acessaram mais a internet do que os da rede pública. E quanto maior o nível de instrução, maior também é o acesso aos dados da internet. 60,3% das pessoas sem instrução ou com nível fundamental incompleto acessam a internet. Esse percentual pula para 84,3% entre os que têm um ensino fundamental completo e para 88,9% entre os que possuem um ensino médio incompleto. Já entre os que têm um ensino médio completo são 93%. Os profissionais que trabalham em educação estão entre as 3 áreas que mais usam a internet no Brasil. O pensamento da TV do aluno. Educação, o caminho da prosperidade. Não há mais dúvida, a prosperidade é fruto especialmente da educação. Os fatos da atualidade mostram que só alcança êxito quem estuda. Alguns alunos chegam a ser sondados por empresas enquanto ainda estão na escola, buscando talentos e vocações.
O aluno é quem escolhe o que estudar. A escolha dos cursos, definida pelos estudantes logo após a conclusão do ensino médio, iniciando o superior e o técnico, está vinculada às inclinações dos alunos, ao potencial escolar disponível e à capacidade de frequência. Escolher qual curso vai fazer, selecionando a atividade a que vai se dedicar, é a decisão mais importante da sua vida. E nesta tomada de decisão, o aluno precisa e deve contar com o apoio de seus pais, que são experientes e querem o melhor possível para seus filhos. A escolha da carreira é uma decisão extremamente importante, que pode sim ser mudada, conforme mudem as informações a que o aluno tem acesso. Um momento em que o estudante tem opções para escolher, alternativas para avaliar, pode ser definitivo para consolidar o seu projeto de vida. www.roche.comunicação.com.br. E agora o vídeo. A banda larga é o principal gargalo para acesso à internet para quem precisa estudar. As férias já vão chegando ao fim e, enquanto isso, os funcionários trabalham para deixar tudo pronto para os alunos. Por ora, o laboratório de informática ainda está assim, fechado. Mas os alunos que estudam aqui nem precisam da sala para vasculhar o mundo virtual da internet. Isso porque a banda larga está disponível a todos os alunos e professores em qualquer lugar da escola. Portanto, fazer uma pesquisa aqui é bem fácil, basta acessar a rede. Não, não é bem assim. O sinal é um problema. Demora muito a carregar, essas coisas. Isso acontece na maioria das unidades educacionais de ensino médio do país que disponibilizam a banda larga aos alunos. Mais da metade, ou 57% das escolas públicas, estão conectadas à internet. Só que a banda larga é insuficiente para suportar os conteúdos pedagógicos normalmente pesados. E como quase 8 em cada 10 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos acessam a internet, principalmente por meio do telefone celular, a vantagem que seria ter a rede disponível para estudar perde força. Acredito que uma aula com um vídeo ou algo na internet vai deixar ele mais animado para poder aprender. Segundo o Ministério da Educação, 88% das escolas que oferecem ensino fundamental e médio no país têm ao menos um computador para acesso à internet e 53% delas dispõem de laboratórios de informática. Para os estudantes, o acesso à internet na escola facilita muito. Atualmente, a melhor forma que a gente vê que a gente consegue aprender mais rápido é pela internet. Alguns alunos reclamam que os colegas acessam as redes sociais. Isso provoca congestionamento do sistema. Mas para o vice-diretor, o problema é a baixa infraestrutura oferecida para o fluxo de dados. E as redes sociais até fazem bem para o aprendizado. Ele acessa o blog do professor, a partir daquele blog ele tem o caminho já orientado para os filmes, para os experimentos, para textos que o professor quer que ele leia. Outro aspecto relevante do editorial da TV do aluno. Quem estuda ganha mais e cresce na empresa. Nesses últimos tempos, foram divulgadas informações demonstrando que quem estudou tem mais oportunidade de aprender, ganha mais, cresce na empresa e pode aspirar à conquista de cargos de direção. Tire suas dúvidas sobre carreiras profissionais. Fale conosco, podemos ajudar. Comunique-se com contato.tvdoaluno@gmail.com. A
A educação é uma das 5 áreas fundamentais para a retomada do crescimento do país. Foi o que apontou o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em reunião com o presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O Conselho sugeriu 3 medidas para cada uma das 5 áreas eleitas, que além da educação inclui a melhoria do ambiente de negócios, a desburocratização, o agronegócio e a melhoria da produtividade nas empresas. Para a educação, o Conselho sugeriu a implantação de uma política nacional de formação inicial e continuada de docentes, a expansão da conectividade por meio da internet aberta nas escolas e o esforço para garantir a implantação do Marco Legal da Primeira Infância. O presidente Michel Temer lembrou que o orçamento da educação recebeu reforço de 10 bilhões de reais em 2017 por ser prioridade do governo. 10 bilhões para a educação neste próximo orçamento. Por quê? Porque são áreas prioritárias. E nós não vamos fazer isso. O teto não é um teto parcelado, não é o teto para a cultura, para a educação, é um teto geral. Então você remaneja o orçamento de maneira que as áreas prioritárias possam ser beneficiadas, né? Na própria reunião do Conselho, o presidente assinou o decreto que criou o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira Infância e garantiu que dentro de 120 dias vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta de política continuada para os docentes, que irá levar em conta a Base Nacional Comum Curricular, que ainda está em discussão. Não podemos ficar inertes, porque a inércia é que produziu a recessão que hoje nós já dela estamos saindo e queremos abandoná-la por inteiro. O presidente também garantiu investimentos na expansão da rede de internet nas escolas públicas até 2022. Pois é, o Brasil já tem praticamente 50 milhões de estudantes. Exatamente isso, 50 milhões de alunos buscando o conhecimento, a qualificação, a capacitação para o trabalho, o emprego, a carreira. Mas qual é a situação real, concreta da educação em nosso país? Para você entender, participar e ajudar, Panorama Geral da Educação no Brasil. Onde estamos? Para onde vamos? O Dia da Educação, 28 de abril, é uma oportunidade de entender melhor a situação das escolas, a questão dos educadores e dos alunos de todo o país. Mas para cooperar, ajudar, é fundamental conhecer. Não temos como contribuir se não conhecemos, não é? Os alunos, os profissionais da educação, a família dos estudantes, a sociedade, as comunidades. Todos têm que conhecer a educação, os seus problemas e como cada um pode contribuir para o seu aperfeiçoamento. É isso aí, não é? Olhe, pense bem e escreva pra gente. contato.tvdoaluno@gmail.com, manifestando a sua opinião. Vamos conhecer informações básicas sobre a educação, números, problemas, tomando como referência os dados publicados pela Fundação Lehman? Quase 50 milhões de alunos. O tamanho do nosso sistema educacional são 48,8, quase 49 milhões de alunos na educação básica, sendo que 39,8 milhões estão matriculados na rede pública de ensino. A educação brasileira é dividida em 2 grandes etapas: a educação básica e o ensino superior. No ensino básico temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Para completar a sua informação, há 5 modalidades em que se estrutura a educação básica:
educação escolar indígena, educação especial, educação de jovens e adultos, EJA, educação do campo e educação profissional. Já já vamos tratar do ensino superior. Primeiro, outros dados relevantes para se compreender este gigantesco segmento educacional. 186 mil escolas com 2,2 milhões de professores. Para atender todos os alunos, o Brasil tem 186 mil escolas e cerca de 2,2 milhões de docentes espalhados pelo país. Se tudo isso funcionasse adequadamente, não teríamos problemas de qualidade na educação. Matrículas na educação básica por segmento. Ensino Fundamental 1, 16 milhões de alunos. Ensino Fundamental 2, pouco mais de 12 milhões de alunos. Ensino Médio, 8 milhões de alunos. Pré-escola, 5 milhões. EJA, Educação de Jovens e Adultos, 3,8 milhões. Creche, 3 milhões. Educação Profissional, 2 milhões. Educação Especial, 1 milhão. Importante, a qualidade do ensino e a infraestrutura educacional. Muitas escolas não têm ainda a infraestrutura educacional adequada para o aprendizado, o que é considerado pelos especialistas um dos fatores que contribuem para o desestímulo dos alunos. A qualidade do ensino e a infraestrutura educacional. As regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas. Muitas escolas ainda não possuem salas de leitura, bibliotecas ou acesso à internet. Isso dificulta o desenvolvimento e incentivo a tecnologias educacionais que poderiam ser grandes aliadas dos professores e alunos. Mas, por outro lado, já temos alguns exemplos de providências para dar aos alunos escolas dignas, com moderna infraestrutura, assegurando um aprendizado tranquilo. Já já vamos abordar a questão das escolas com infraestrutura moderna. Um recado especial da TV Aluno. É fundamental que sejam eleitos e prestigiados prefeitos, vereadores, deputados, senadores e governadores comprometidos com a melhoria da infraestrutura educacional. Gente que assuma compromisso de empenhar-se neste esforço de aperfeiçoamento das escolas e do ensino, como prioridade de aplicação de recursos. Os 5 dados sobre a infraestrutura. Os dados do Censo da Educação Básica de 2016 alertam sobre a situação das escolas em todo o Brasil. Os 5 dados sobre a infraestrutura. Primeiro, no ensino fundamental, apenas 39% das escolas têm quadras de esporte. Segundo, quando o assunto é laboratório de ciências, caímos para 12%. Terceiro, 60,7% das creches têm banheiros adequados à educação infantil. O quarto é somente 34,1% possuem berçários. E o quinto, 82,7% das escolas que oferecem ensino médio contam com laboratórios de informática. Formação de professores. Outro ponto extremamente importante para melhorar a qualidade do ensino é a formação dos professores. Uma parte significativa leciona disciplinas sem ter a formação adequada ao currículo exigido pela aula. Nos anos finais do ensino fundamental,
56% dos professores de matemática são formados na área. Entre os professores de artes, o número cai para 32%. E afinal, os alunos estão na escola? A evasão escolar afeta principalmente os alunos mais pobres, o que nos leva ao grande desafio da educação brasileira, a equidade, ou seja, a desigualdade das condições dos alunos frequentarem as aulas leva, em grande parte, o abandono da escola antes da conclusão do curso. Razões principais da evasão escolar. Primeiro, escola distante de casa. Segundo, falta de transporte escolar. Terceiro, não ter adulto que acompanhe até a escola. E quarto, falta de interesse e ainda a alegação de doenças e dificuldades dos alunos. Razões principais da evasão escolar. Ajudar os pais em casa ou no trabalho. Necessidade de trabalhar. Falta de interesse e proibição dos pais de ir à escola. São os motivos mais frequentes alegados pelos pais a partir dos anos finais do ensino fundamental, 5ª a 8ª séries, e pelos próprios alunos no ensino médio. Ir à escola é obrigação. Cabe lembrar que, segundo a legislação brasileira, o ensino fundamental é obrigatório para as crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, sendo responsabilidade das famílias e do Estado garantir a eles uma educação integral. Ô, Ana, você já terminou de passar as roupas? Traz aqui pra mim. Ana tem 13 anos. É um filme, mas mostra uma realidade vergonhosa de um Brasil que insiste em mostrar a cara e que pouca gente percebe. O filme faz parte da campanha de combate ao trabalho infantil do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, e se justifica pelos números. As estimativas dos órgãos públicos indicam que 2 milhões de crianças e adolescentes são submetidos à exploração laboral no país, ou seja, trabalham como adultos e enfrentam todo tipo de situação. Para a ministra do TST, Kátia Arruda, trata-se de uma herança de tempos que já deveriam ter sido deixados para trás. O mundo do trabalho, às vezes, é muito vinculado ainda a práticas da época da escravidão. Nós já abolimos a escravidão no Brasil. Por que é que muitas crianças são exploradas no trabalho infantil doméstico? Porque, antigamente, essas crianças já nasciam escravas nas fazendas. Então, é um dado cultural que precisa ser rompido. Eu sei que 380 anos de escravidão nos deixou muitas marcas, mas está na hora de construir a cidadania. Segundo os dados do Ministério da Saúde, entre 2005 e 2015, morreram no Brasil 187 crianças e adolescentes com idade entre 5 e 17 anos, em atividades laborais. Outras 518 tiveram uma das mãos amputada em acidente de trabalho, num total de 20 mil casos graves de acidentes envolvendo menores de 18 anos. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, 14% dos trabalhadores que operam em atividades de alto risco no Brasil têm entre 15 e 17 anos. Tudo isso acontece mesmo com um conjunto de normas e leis que proíbem a exploração do trabalho infantil. O trabalho infantil não é considerado um crime. Ele é considerado algo a ser repudiado, proibido, mas ainda não é considerado crime, embora esteja correndo no Congresso Nacional
uma proposta para criminalizar o trabalho infantil no Brasil. Os prejuízos para a vida das crianças submetidas ao trabalho infantil não se limitam às mutilações. Em regra, crianças que ingressam no mundo do trabalho acabam perdendo o ritmo da escola. Porque a criança que trabalha muito e trabalha em situação de risco e trabalha em situação degradante, ela não consegue se concentrar no aprendizado. Ela não consegue se concentrar na escola e, portanto, ela dificilmente vai conseguir terminar um curso técnico ou terminar uma faculdade. Tem quem termine? Tem. Com certeza fizeram isso com grande sacrifício pessoal e não é a maioria. A maioria é quem não consegue terminar. Tanto que o índice é muito alto. 90% dos trabalhadores infantis têm defasagem na escola, têm repetência, têm atraso em relação às outras crianças que não estão trabalhando. E agora vejam os números da situação escolar. Quase 600 mil crianças de 4 anos estão fora da escola. Aos 5 ou 6 anos, o número é de 300 mil. Mais de 99% da população de 6 a 13 anos estão na escola. Cerca de 1.700.000 jovens de 14 a 17 anos estão fora da escola. Uma avaliação dos dados. O que devemos fazer? E aí, amigos da TV do Aluno, deu para entender os dados? Um pouco preocupantes, mas realistas, da situação da educação no Brasil? Os dados divulgados pela Fundação Lehman são bastante claros. Temos falhas na organização, na estruturação da área de preparação dos jovens para o futuro, para atividades profissionais, para carreiras no mercado capitalista, o sistema econômico-financeiro adotado pelo Brasil. Surgem muitas perguntas. Você, aluno, está adequadamente tratado? Recebendo a melhor orientação? Está realmente aprendendo? O que pensam seus pais? A reforma do ensino foi explicada, debatida, discutida na sala de aula? Entrou nas conversas da turma? Os professores falaram disso com os alunos? Você entendeu tudo? Faça contato com contato.tvdoaluno@gmail.com e dê a sua opinião. A parceria para um projeto piloto entre o Ministério da Educação, a UFG, Universidade Federal de Goiás, e a Secretaria de Educação do Estado do Goiás vai disponibilizar um curso online de programação de games aos alunos do ensino médio da rede pública do Ceará. A escolha do Ceará como primeiro estado do Brasil a participar do projeto piloto foi tomada porque nele há um centro de educação à distância que é referência no Brasil. Nesta fase do projeto serão 1.600 alunos e 40 tutores, um para cada grupo de 40 alunos. Eles aprenderão a programar e, na última parte do curso, montar um jogo utilizando a linguagem Python. Os tutores serão professores de diversas disciplinas da rede pública de ensino que se inscreveram e passarão por uma formação para essa tutoria. Os alunos poderão fazer parte do curso de qualquer computador nos horários livres. Os estudantes irão tirar dúvidas com os tutores através de fóruns online. A iniciativa pretende capacitar jovens talentos que desenvolverão técnicas de programação, ajudando assim a abrir um novo mercado de trabalho para eles. Foi o que aconteceu com um dos estudantes da primeira etapa desse projeto de educação. É um aluno que hoje ele já está na universidade, né? Ele passou um e-mail para a universidade agradecendo ao professor Gilson e à equipe por ter... ele se encontrou
E agora ele está na área. Se esta fase de testes corresponder às expectativas, a intenção do Ministério da Educação é expandir gradativamente o curso para outros estados do Brasil. Trabalhar o conteúdo dessa forma é a gente trazer o lado lúdico, o lado prazeroso, mas trabalhando aquilo que a gente acha que ele precisa aprender e que ele precisa para a vida dele, né? O curso terá duração de 8 meses, com 180 horas aula. Ao final, os alunos receberão um certificado emitido pela Universidade de Goiás. O mundo dos games e seus pequenos universos. Gamers ou jogadores é o tema da universidade que está começando agora. Hoje, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. Arte, esporte, entretenimento, educação, mercado, forma de expressão. Do que a gente está falando, afinal, quando a gente fala do universo dos gamers? Você está falando de videogame de um modo geral, de todo mundo que aprecia o videogame, que curte da cultura do videogame, dos jogos, desde aqueles mais simples até os mais complexos, né? Tipo um exemplo de um simples. Candy Crush. E de um complexo? Final Fantasy XV. Você é um gamer desde quando? Então, eu comecei no universo dos games muito cedo com a minha família, que sempre foi uma tradição da gente de sentar. Então, quando umas famílias sentam pra ver filme, a minha família sentava pra jogar um jogo. É uma família gamer? É uma família gamer. É. Então, vem desde sempre, quase como natural estar reunido em torno dos jogos. Sim, desde muito pequeno eu vivo esse mundo, né, de jogar e do universo dos videogames mesmo. Estamos aqui entre 5 convidados, você é a única convidada. Gamer também é coisa de menina? Sim, e temos aí muitos profissionais, além de jogadoras, né, temos profissionais por trás dos jogos, fazendo um trabalho bem bonito aqui no Brasil e no mundo também. Mas foi preciso se colocar para que isso ficasse claro? Existe de uma certa forma um predomínio de jogadores homens ou isso é bobagem? Sim, existe, só que as meninas estão mostrando aí que elas podem mandar ver e que nós estamos presentes fazendo não só nosso bom trabalho, mas também mostrando que nós também somos apaixonadas pelos jogos. Apaixonados, essa é uma palavra que entra sempre, né? Mas a gente pode falar que o game é uma arte? Com certeza, ele é talvez a literatura do século XXI. Inclusive, justamente por defender tanto que os jogos sejam uma arte, que eu tenho um certo probleminha com essa palavra gamer, essa palavra game, a gente usa essa gíria gringa aí, né? Porque, na minha opinião, infelizmente, a gente tem uma visão muito... conceito do gamer, ele carrega uma visão um pouquinho deturpada do que pode ser. A gente não fala, por exemplo, que tem o mover do cinema ou o musicer da música, certo? A gente fala o gamer. O que é o gamer? Geralmente, quando a gente fala gamer, ele é um cara que ele é viciadão em jogos, é um cara que joga pela disputa, pela conquista, para conseguir ponto, para conseguir jogar cada vez melhor. E os jogos não se limitam só a isso, né? Os jogos são uma forma de arte que podem expressar várias coisas, como, por exemplo, críticas sociais, críticas históricas, podem fazer a gente chorar, podem fazer a gente sorrir. Tem um casal de americanos que estão com um filho com câncer em fase terminal. E eles fizeram um jogo para poder lidar com a perda do filho, que é o Dead Dragon Cancer. Esse é um jogo, ele é uma obra de arte, certo? E qual é o papel do gamer nisso? Assim, o que o gamer entra nessa história de você apreciar um jogo, não como simplesmente uma disputa, né, do esporte, de você conseguir mais pontos, mas como uma forma de arte. Por isso eu sinceramente, não gosto muito desse termo gamer, entendeu? Educação também é uma área que o game pode interferir e ajudar? Muito, né, assim, e não só os chamados jogos educativos, assim, né, porque existe uma série de grupos de pesquisa, de trabalhos feitos dentro das escolas com jogos, aí se restringe aqueles, né, rótulos de jogos educativos, que em geral são jogos, né, mais simples, de baixo orçamento, que não tem tanta qualidade gráfica.
E hoje já tem muita gente trabalhando com a ideia de que, na verdade, todo jogo é educativo, assim, né? Desde os jogos comerciais mais populares, como GTA, Assassin's Creed, até jogos mais simples e casuais, como, sei lá, o Candy Crush, que ele citou, que também pode ser um jogo pedagógico para se trabalhar, de repente, questões de matemática. Então, assim, o game tem que estar dentro da escola, né? Você é um gamer, um jogador profissional? Sim, eu jogo profissionalmente. O que isso significa? Significa que o jogador profissional, ele, diferentemente do jogador casual, ele tem toda uma rotina, ele tem que estar sempre em dia com as mudanças do jogo, ele tem que estar sempre praticando, ele tem que estar sempre demonstrando um desempenho um pouco mais acima no jogador mais casual, ele tem... É como se fosse realmente um emprego, como se ele fosse um atleta de qualquer outro tipo de esporte, só que ele é um esportista eletrônico. Então você dedica grande parte do seu dia a um determinado jogo? Basicamente. Que é qual? Eu jogo profissionalmente League of Legends e eu passo grande parte do meu dia treinando, estudando o jogo, vendo em que eu posso melhorar. E é um jogo em equipe e a gente também melhora não só individualmente, como a nossa equipe como um todo. Apareceram vários nomes aqui, GTA, se não me engano, League of Legends e uns outros que eu não lembro mais, porque eu não sou um gamer. Como é que a gente pode dar a dimensão da quantidade, tipos de jogos que existem para uma pessoa que desconhece esse universo? Bom, o mercado dos games cresceu muito, né, nos últimos anos. O pessoal sempre compara aí com a indústria do cinema, que chegou até a ficar maior do que a indústria do cinema atualmente, em termos de ganho financeiro de produções. E a gente tem jogos aí que custam desde poucos $1.000 até milhões de dólares. A gente tem o próprio GTA, custou facilmente aí mais de $100 milhões e arrecadou muito mais do que isso. Custou o que você disse para produzir, para fazer com que ele existisse? Exatamente, porque cada vez mais o paralelo do cinema e dos games estão misturados. Hoje em dia você tem que ter captura de movimento dos personagens, você tem atores, os próprios personagens, por exemplo, do GTA V, né, do Grand Theft Auto V, os personagens são feitos na semelhança dos atores que atuaram os personagens. Então você tem toda uma preparação, roteiristas, cinematografia, fotografia. Fora, é claro, os profissionais que trabalham no jogo, com a programação, com a edição, enfim, das cutscenes, das cinemáticas do jogo, né? Então você tem de tudo, desde o cara que pesquisa como é que vai ser aquele beco lá, o que vai ter no beco, como é que vai ser o design daquele carro. O cara da locação, o cara da produção de arte. Fora as viagens que as pessoas fazem ao longo do mundo inteiro, porque você tem Assassin's Creed que trata com uma época mais antiga, então você tem historiadores que falam das roupas que as pessoas usavam naquela época. Como era, enfim, tem uma pesquisa envolvendo a época. No caso, por exemplo, se o jogo se passa na Califórnia, as pessoas vão até a Califórnia, tiram fotos, estudam como é o ambiente para poder retratar isso no jogo. Os maneirismos da população dessa área. Então, assim, videogame, claro, você tem os mais simples que são feitos às vezes por 1, 2, 3 pessoas dentro de casa. Mas você também tem aquelas produções multimilionárias que custam milhões e levam 5, 6 anos para serem feitas. Essa associação com o cinema é bacana, assim, né? Porque assim como no cinema a gente tem os chamados blockbusters e também tem um cinema independente, assim, no universo dos games isso ocorre também, assim, né? A gente hoje tem uma série de jogos independentes, assim, que traz diversas temáticas, né? Que não são tão usuais, assim, aos ditos jogos mais populares, comerciais, discutindo questões de gênero, discutindo questões relacionadas ao consumismo, questões ambientais. Então, assim, o universo dos games ele é tão plural que ao mesmo tempo que tem essa mega indústria, existe também uma indústria independente tentando criar outros discursos, assim, né? Mas assim como no cinema também, a gente pode dizer que esses mega jogos têm uma legião de seguidores e os outros que são mais ligados a questões como essas que você exemplificou têm menos? Assim, tem menos consumidores, menos jogadores, envolvem menos recursos, mas eu acho que assim, é importante salientar a presença deles, né? Até porque no Brasil mesmo a gente tem tido uma série de eventos tentando valorizar esses jogos independentes, assim, né? Existe o Big Festival, há pouco tempo atrás rolou no Rio de Janeiro o Rio Indie Games, então assim, também é um nicho de mercado que está tentando de alguma forma ganhar mais visibilidade, assim, né? Então no próximo bloco, o Brasil e os jogos, o mercado, o esporte, a arte e o entretenimento com cara e sotaque brasileiro. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Centro Cultural do Banco do Brasil falando sobre o universo dos gamers. Como é que a gente pode falar desse universo quando se fala de Brasil? Você já falou no bloco anterior para a gente que você é jogador profissional de um determinado jogo. Quando você fala de Brasil, como a gente pode entender o país em relação a esse universo todo?
Eu diria que o Brasil ele ainda está crescendo bastante no universo de esportes, pelo menos. Ele era um universo muito pequenininho, de uns 2 anos para cá cresceu bastante, está sendo mais divulgado, está sendo mais falado, está aparecendo em páginas grandes, sendo noticiado. E a tendência é que ele seja cada vez maior, mas ainda assim você possui um pouco de preconceito por parte de algumas pessoas. Tem gente que vê o esportista eletrônico ou o próprio jogador como aquele cara nerd, que ele não sabe muitas coisas além de ficar o tempo todo no computador. Tem gente que não considera o esporte eletrônico como esporte, eles acham que é brincadeira, que tem que arrumar um emprego de verdade. E justamente a gente está tentando mostrar que não é bem assim, que é um negócio muito legal, abrange muita coisa legal, e o pessoal que joga ali tem uma experiência muito boa, e não só para ele que está jogando, mas também transmitindo para alguém que está assistindo. Para quebrar o estereótipo, você é graduado em quê? Sou graduado em bacharelado em Biologia, na Uni. E você? Biologia marinha, tenho mestrado em Biologia marinha, no caso. Fala, Gabi. Inclusive, essa questão do estereótipo que ele estava falando, tem muitas pessoas que acham que os games fazem mal para a saúde, que a pessoa fica alienada, mas só tem benefício. Primeiro que a maioria das pessoas que eu conheço, que jogam desde pequenas, aprendemos inglês, às vezes até outras línguas, só jogando videogame. É muito bom para o raciocínio lógico, também para você até melhorar a sua interpretação. Então, o pessoal que acha que a gente só fica focado nisso e não está aprendendo nada e não está somando nada, eles estão completamente enganados, porque nós aprendemos muito. E aí, seguindo nessa linha de entender o Brasil dentro desse universo, ou dentro do mercado, que é outra palavra que eu não gosto, mas ele está aí e a gente está falando disso aqui o tempo inteiro. Você é um designer de narrativa. Designer de narrativa. Tem um peso, né, para essa expressão, né? Que significa o quê, para quem nunca ouviu falar? Design de narrativa é a parte do game design que você une a narrativa ao gameplay que a gente chama o jogo em si, as regras, as mecânicas do jogo. É você, por exemplo, contar uma história através de um jogo. Não só você encaixando o que a gente chama de narrativa embutida, que são as falas dos personagens, a história que você lê na tela, como também como que o próprio sistema do jogo vai contar uma história. Se você quiser, eu posso te dar um exemplo. Existe um jogo chamado Papers, Please, que é um... Papers? Papers, Please. Documentos, por favor. Esse jogo é um jogo que você trabalha como um oficial da imigração de um país fictício no leste europeu, que é uma ditadura ferrenha, e você tem que carimbar o passaporte das pessoas que estão entrando no país de acordo com os documentos, né? Se você erra no seu trabalho, você deixa passar uma pessoa que está com o documento errado, você pode perder dinheiro e aí você não consegue comprar comida para o seu filho morre. Só que tem um detalhe, assim, é uma situação narrativamente bem tensa, porque, por exemplo, as pessoas estão fugindo daquele país que está em guerra. Então, entra uma senhora de idade querendo passar para poder fugir dessa guerra, só que o passaporte dela está errado. Você faz a escolha narrativa de ou você deixa ela morrer na guerra, mas aí você consegue o dinheiro para poder comprar comida para o seu filho, ou você, deixa ela passar, você toma essa atitude nobre, só que você corre o risco de fazer seu filho adoecer e morrer. Isso é uma história que está sendo contada através do gameplay, né? E é uma das provas mais interessantes que a gente tem de como que os jogos são, de fato, uma forma de arte, não simplesmente um entretenimento. Assim. Eu respeito bastante a galera galera do esporte, a galera que curte os jogos como um entretenimento ou como um esporte. E a galera que também levanta essa bola de o jogo ensina a gente inglês, o jogo ensina a gente a ter reflexos e tal, mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado com essa visão, porque acaba sendo uma visão muito utilitarista. Ninguém questiona o mérito do cinema, por exemplo, pelo quanto você consegue aprender, quanto que o cinema pode ser educativo. Ninguém questiona a literatura. Os professores de literatura no colégio, eles não recomendam livros para você ler, simplesmente pelos livros serem educativos, por exemplo. E, no entanto, a gente ainda tem essa visão de jogos tem que ser... Para o jogo entrar na sala de aula, o jogo tem que ser educativo, por exemplo. Entendeu? Já vou aí. Então, voltando a essa ideia do que ele estava falando, as pessoas às vezes parecem ter uma dificuldade de entender esse mérito dos jogos como uma forma de, não só a utilidade dele, como uma forma de expressão, uma forma de arte. Quando você fala de videogame, assim, você pode perceber que, tipo, quando a gente fala de arte, a gente está falando de pinturas, de música, de atuação, de escultura, e todas essas coisas você pode perceber quando você está falando de um jogo. Todas essas formas de arte, todas essas formas de expressão, elas
podem ser amarradas, assim, tipo, elas podem ser unidas e percebidas quando você está falando sobre videogames. Porque ela amarra, ela une todas essas artes e forma uma nova coisa. E além disso, além de só, você não é só o espectador dessa arte, você não está ali sentado olhando para um quadro, você não está ali olhando para uma peça. Você é o meio, você é o participante, você é o protagonista dessa arte. O que é muito interessante. Diga, Marcos. Na verdade, existe, às vezes, um esforço da gente tentar encaixotar, né, assim, né, colocar os jogos em caixotes, assim, né, quando, na verdade, existe um game que pode ser uma obra de arte lindíssima, assim, que te toca, te emociona. Existe um game que ele é pensado já para ser utilizado, né, dentro da lógica do esporte, né, assim, para movimentar bilhões, diversos jogadores no mundo todo. Existe um game que ele pode ser pensado enquanto há algo interessante para se aprender biologia, se aprender geografia, ou então um jogo que ele não foi pensado dessa forma, mas que ele é utilizado dessa forma. Acho que o grande barato é a gente pensar o game enquanto uma pluralidade de linguagem, assim, né, que possibilita diversas, assim, funções, sejam as mais utilitaristas, sejam as mais, né, relacionadas às questões emotivas, ou mesmo, né, de uma percepção diferente de mundo. Então acho que é um esforço que a gente tem que ter muito grande, senão a gente acaba restringindo o grande barato da linguagem, que é justamente a diversidade que ela possibilita, assim, né? Então, dentro dessa gama, desse universo tão vasto, você pode jogar contra, mas você pode também jogar junto. Não sai daí. A gente volta já, mas antes se liga nessa dica. Geração Gamer é um site 100% voltado à cena brasileira de games. Para saber mais sobre o site, acesse geraçãogamer.com. O Unidiversidade está de volta no Centro Cultural do Banco do Brasil, falando sobre o universo dos gamers. Vamos falar um pouco agora do passado, um pouquinho de nostalgia. Qual foi o primeiro jogo que você jogou? Eu comecei jogando no Atari e daí todos os outros consoles que foi aparecendo na casa da minha avó eu jogava. Mas assim, os mais marcantes foi quando começou a aparecer computador, que tinham outros jogos assim que dava até para escolher. Aí joguei lá Pitfall, vinha Aladdin, Carmen Sandiego. E depois eu comecei a ir para os consoles. Naquela época minha família não tinha verba para comprar, então eu ia para as locadoras de games e fui para o Super Nintendo, Sega Saturno, Dreamcast, até chegar hoje aí que estamos na Steam, né? Que temos aí, temos PlayStation 4, nós temos Xbox One, temos os consoles da Nintendo, mas eu tô aí na Steam agora, continuo jogando e tem jogo para todo mundo quiser jogar, desde o casual até o hardcore. O que você quiser jogar, tem lá coisa na Steam para você poder comprar. De repente parece que ela começou a falar outra língua, né? Para quem não conhece. E é genial, porque você pode ter, acredito eu, jogos que você compra, físicos, e jogos que você baixa da internet? Exatamente. A gente agora está tendendo ao mercado cada vez mais digital, não só, é claro, no meio da música, do cinema, como também no meio dos videogames, né? Em questão, principalmente de custos. Então você tem uma plataforma de distribuição muito ampla, que você pega o mundo inteiro. Então você que é um desenvolvedor brasileiro, você pode lançar o seu jogo agora para o mundo inteiro. E antes você ficava limitado a literalmente imprimir o DVD, né? Prensar o DVD, fazer a caixinha e tudo mais e enviar para o mundo inteiro. Isso gera custo, gera o jogo que fica na prateleira, né, e não é vendido. E na plataforma digital não, você tem uma quantidade infinita de jogos, né, são cópias digitais, e você pode vender para o mundo inteiro, para quantas pessoas você quiser, de uma forma mais barata, mais rápida. Você tem o jogo instantaneamente, não precisa esperar ele chegar na sua casa. Então, os jogos físicos, por mais que eu goste de ter o jogo físico, da caixinha, você lê o manual, isso infelizmente está se reduzindo, os jogos mesmo não vêm mais com manuais físicos hoje em dia. Por mais que eu goste do jogo físico, você está atendendo a um meio digital que é mais barato, mais rápido e mais fácil. E você tem um jogo instantaneamente, atualizações instantâneas. Antes, quando tinha um cartucho, se vinha um erro no jogo, já era. Você não tinha como trocar, ou então você tinha que ir na loja trocar o cartucho, eles tinham que lançar outro, gerar muito custo. Agora, se o jogo tem algum defeito, algum bug, você simplesmente atualiza ele. Do mesmo jeito que o jogo é arte, a caixa é arte, o manual é arte também. Então faz parte de você preservar a história dos videogames e curtir a parte da história dos videogames. Você vê esses cartuchos antigos, esses jogos antigos, e tem uma arte da capa que muitas vezes não está presente no jogo, entendeu? Você está estudando para ser um desenvolvedor de jogos?
Isso, exatamente. Eu faço técnico de informática, eu arranjei um estágio recentemente num desenvolvimento, numa equipe de desenvolvimento de jogos, e é a carreira que eu pretendo seguir, né? Porque eu tenho esse contato desde pequeno, então é uma coisa que sempre teve muito comigo, e é uma coisa que eu gosto muito. Você pretende viver disso? Provavelmente eu pretendo, assim, pretendo seguir essa carreira, viver disso talvez também, mas eu pretendo realmente produzir jogos, nem que seja um hobby ou que seja realmente uma coisa que eu quero fazer. É possível você jogar contra o outro, mas é possível também você jogar com o outro, cada um de sua casa. Essas coisas também interferem quando a gente está falando no o quanto que a gente aprende ou não com os jogos, né? Ou o que se aprende. Muito, né? Assim, aquela imagem clássica, né? Os jogos estimulam a competição entre as pessoas. Hoje existe uma série de jogos assim, que são colaborativos, né? Assim, no sentido de que para vencer tem que todos atuarem juntos e quando a equipe vence, existe a vitória individual. Assim. E o exemplo mais clássico disso é aquele joguinho Tetris, né? Que mesmo quem é do universo dos games conhece, né? De encaixar assim. Você não ganha, assim, você nunca vai ser campeão, ganhar Tetris. Então as pessoas estão jogando, se divertindo, ou seja, essa coisa do jogo enquanto algo que estimula a competição, como se todos os jogos tivessem, né, isso na sua essência, assim, isso é uma grande falácia. Né? Mas alguns têm. Alguns têm, claro. Assim, aquela história do universo, né? Pra gente colocar em caixas, assim, né? Existe o colaborativo, existe o competitivo. Quando a gente fala em jogos, a gente está falando aqui dos videogames, né, dos jogos eletrônicos. Mas os jogos eletrônicos não são os únicos tipos de jogos que tem. Existe hoje um cenário dos jogos de tabuleiro moderno, porque quando a gente fala jogo de tabuleiro, a gente imagina aqueles jogos de tabuleiro que a gente jogava Banco Imobiliário, Gamão, esse tipo de coisa. E de algumas décadas para cá vem surgindo o que a gente chama de jogos de tabuleiro moderno. E já existe aqui no Brasil, por exemplo, um cenário muito forte de jogadores e produtores de jogos de tabuleiro. Que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um encontro que é feito todo mês, que reúne gente que traz seus jogos de tabuleiro para jogar, e são jogos modernos, que saem do limite de jogar o dado e mover o peãozinho, né? São jogos bem complexos, e quando a gente fala em jogo, a gente está falando desses jogos também. Eles também são uma forma de arte. O que faz que um jogo seja um sucesso? Tem vários aspectos que fazem um jogo ser um sucesso, mas eu diria que o fator principal é quando ele consegue englobar todos os tipos de público, desde do pessoal mais novinho, das crianças de 6, 7 anos, até o pessoal mais velho, de 40, 50, tanto público masculino quanto feminino, inclusive, que é uma coisa que tem crescido bastante nos dias de hoje. Além de englobar todo esse tipo de gente, é um jogo que ele consegue prender as pessoas nele a ponto das pessoas continuarem jogando durante um período muito grande sem que elas parem de jogar porque o jogo ficou chato, enjoou. Então ele tem alguns elementos que conseguem prender o jogador e chamar novos jogadores o tempo todo, seja se renovando, seja criando coisas novas. Isso para mim é o que faz um jogo ser um sucesso. Dentro disso também ele vai se atualizando, ele pode ter novas versões. Tem jogos, por exemplo, tem jogos que são online que eles saem o que a gente chama de patches, que eles saem atualizações novas, saem personagens novos, conteúdo novo. Tem jogos que não são assim, tem jogos que são, e geralmente esses jogos que estão sempre se atualizando, em jogos que não têm fim, por exemplo, que são jogos de partidas, esses jogos são os que geralmente prendem mais as pessoas, fazem mais sucesso, e basicamente é isso. O que é o Gabi Volks? É o nome do meu canal, e é legal falar disso, porque muita gente me conhece, tudo mais assim, e chega para mim e fala assim: nossa, mas você se apresenta como Gabi, não se apresenta como Gabriele? Eu falo que eu me apresento como Gabi porque é a minha forma de ser mais íntima das pessoas, porque é o que eu sou, né? E eu tenho um blog, né, que eu tinha falado até anteriormente para você, que eu criei ele pela necessidade de ter resenhas mais emocionais, mais sentimentais dos jogos que eu jogava. Porque eu sempre procurava resenhas, eu encontrava coisas muito técnicas, eu não conseguia me conectar com aquilo. Então, quando eu fiz o blog, eu escrevia tudo que aquele jogo tinha me feito sentir, jogos que tinham me feito chorar, como aquilo me afetou, como foi no caso de um jogo que eu gosto muito, que é Mass Effect, e outro que é The Walking Dead, que você tem que ter umas escolhas morais assim, você tem que pensar rápido. Então, o meu blog abriu algumas portas para mim, e até uma delas é que eu tô aqui hoje, porque as pessoas liam e falavam assim para mim: nossa, é a primeira vez que eu leio uma resenha que a pessoa sofreu igual eu sofri. E isso é muito legal, porque tem esse reconhecimento quando você começa a passar aquilo que você gosta para o mundo. O que é o No Game? O No Game é um núcleo de games, atividade e metodologia de ensino, que é um núcleo de pesquisa dentro do Colégio Pedro II, que é um colégio federal aqui. E aí fica a dica também para quem quiser acessar, nogame.org. Tem diversos materiais didáticos lá utilizando os games como referência para quem quiser baixar, quem quiser utilizar nas escolas por aí.
Comprovadamente, os alunos ficam mais interessados quando você traz esse universo para dentro das atividades pedagógicas. Com certeza, né? Assim, é a velha máxima do Paulo Freire, assim, na verdade, a gente trazer o cotidiano quanto a realidade concreta a ser trabalhada para se pensar o ensino. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br ou então acesse a nossa página no Facebook. E eu quero agradecer a Gabi, Alain, Márcio, Thiago, Marcos e Arthur por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.